E-mail enviado por Vera Rifan, de Marília, São Paulo. O garotão de 15 anos chega em casa, dirigindo um carro esporte, último tipo. Os pais se assustaram. Diz, quem é esse carro? Ah, comprei daquela senhora de óculos, mora lá no fim da rua. Quanto é que custou esse carro, menino? Aí ela me cobrou 15 reais. 15 reais? Não é possível. Ficou doido da vida, foi na casa da senhora de óculos, saber o que queria dizer aquilo. Aí a senhora explicou. É muito simples, meu cavalheiro, é verdade, meu senhor. 15 reais. Hoje de manhã, quando eu acordei, descobri que o meu marido fugiu para os Estados Unidos com a secretária. Me deixou um bilhete pedindo para eu vender o carro dele e mandar o dinheiro da venda. Que vingança, que vingança. Um homem tão doce não merece uma vingança dessa. Vocês, mulheres, fariam isso? Com certeza. Pior. Nossa. Preciso tomar cuidado. Ele é urologista da Santa Casa de São Paulo. Vai falar sobre HPV. Júlio. Maestro, você hoje está com um reflexo adiantado até. Rapidinho. Eu vou começar com o doutor Júlio José Máximo de Carvalho. Pode vir. O maestro, desculpe, o maestro pensou que o seu nome era só Júlio. Está aqui o Júlio, pronto. Você está aqui com um livro que é falando sobre o HPV, papiloma vírus humano, mais conhecido como papiloma ou papiloma venéreo. Ele é conhecido como crista de galo. Crista de galo. Condiloma acuminado, verruga genital. Esse é o nome científico, no papiloma vírus humano. É uma papila, que é uma verruga, que dá no homem, né? Ele é conhecido já há muito tempo. Então né, devia ser papilomem. Não dá em mulher também. José Júlio Máximo de Carvalho, falando sobre o HPV pelo Instituto Carnet de São Paulo. Bom, condiloma, né? Não só, ele só é transmitido sexualmente? Não, né? É uma doença basicamente sexualmente, mais de 90% dos casos. Nós temos situações interessantes em que pode não ser transmitido sexualmente, né? Eventualmente por fômites. Fômites são qualquer objeto de uso pessoal, como roupa íntima, sabonete. Nós temos um caso interessante até de criança que se contaminou com escova de dente, de uma pessoa contaminada. Mas e aí, a verruga nasce aonde? Ela pode nascer no genital da mulher, no genital do homem. Não, dessa criança que Na criança, esse caso foi interessante, que foi uma visita que eu fiz numa unidade da prefeitura e tinha um dentista no grupo que eu visitei, perguntando para ele, nossa, no dentista, o que você pegou de doença venérea aqui, né, de casos, né? Eu peguei uma criança com verruga na boca. Nossa, e aí? Não, nós chamamos o grupo todo, a mãe tinha verruga na boca, o pai tinha verruga na boca, o outro irmãozinho tinha verruga na boca, ela também tinha, e ficou aquele clima, né? Aí foram descobrir que eles eram pobres e usavam a mesma escova de dente. Então, nesse caso, fômites, quer dizer, um objeto que pode estar transmitido. Quem tinha verruga era a mãe, inicialmente. Mas quem é que tinha inicialmente? A mãe? A mãe ela era a mulher da vida, profissional do sexo há muito tempo, tinha abandonado, e ela tinha então essa infecção, acabou passando para a família toda, através da escova de dente. Mas a origem sempre é sexual? Não, né? 99%, a maioria dos casos. Mas não necessariamente? Não necessariamente, mas a maioria é. Porque às vezes há casos até de briga de casal e tudo. Isso, é porque esse vírus ele é diferente dos outros, Jô, porque, por exemplo, você pega uma gonorreia, depois de 3 dias de contato aparece a secreção. Esse não, esse ele pode ficar incubado por meses, então de repente, eu tenho até uma historinha que eu conto. Vamos supor que tem um casal que hoje o homem tem infecção. Então, há 1 ano atrás. Ele tem infecção, aí ele passa para a companheira dele. Ele, depois de 6 meses, eliminou a infecção sozinho. A mulher dele tem. Se ela for para exame, pode, alguma porcentagem dos casos pode acabar sem tratamento. Essa mulher, eles vão no ginecologista e ela vai no urologista, ela tem a doença, ele não tem. A culpa é dela? Não, foi ele que pegou e passou e eliminou. Quanto tempo ele pode ficar incubado sem se manifestar? Então, ele pode, o período de incubação chega a 8 meses. Nós temos casos que duram anos, 10 anos até, porque ele pode ficar na fase que a gente chama de latente. Ele sem dar sintoma nenhum, ele está latente. É muito comum em mulheres, por exemplo, menopausadas. Agora, no caso dele,
pegou novamente dela o condiloma, não? Quando esse vírus, são mais de 100 tipos virais. Então, um vírus é que nem gripe, você pega uma vez só, a não ser que você não tenha eliminado. Se você eliminou imunologicamente, você não pega mais esse. Não pega mais. Você pega outro, tem mais de 99 ainda, né? A chance é boa. Então, são mais de 100 tipos virais. Falam também, quer dizer, aliás, falam não, sabe-se que é possível que o condiloma seja um agente que facilite o câncer de útero na mulher, é verdade? Esse estudo, você tem razão completa, porque há alguns anos observaram que o câncer do colo do útero é o segundo tumor mais frequente da mulher. Aí foram tentar estudar por que isso, se tem algum bichinho relacionado a algum vírus. E primeiro estudar foi o da herpes. E o vírus da herpes não tinha nada a ver. A hora que foram pegar o HPV, ele está em mais de 100% dos casos de câncer do colo uterino. Então, se eu pegar uma mulher que tem câncer do colo e for pesquisar HPV, ela tem HPV. 100% dos casos. Mas não quer dizer que a mulher que tem HPV necessariamente terá bem câncer colocado, de jeito nenhum. Né? A mulher que tem... Isso nós temos que colocar muito bem, que senão todo mundo fica apavorado. Vai ficar todo mundo em pânico, exatamente. Não, a mulher que tem HPV, a chance de ela evoluir para câncer é 4% no máximo. Então, quer dizer, só para tranquilizar. Então, isso é para tranquilizar. Isso agora, aqui são papos que a gente leva. Mas a mulher que tiver tendência, em menos de um ano ela pode evoluir, dependendo do tipo viral, da imunidade dela. Não, eu estou falando que como é realmente um bate-papo de utilidade pública, para esclarecer, porque senão dá um pânico. Não, então, né, todo mundo que tem o condiloma tem câncer de útero. Não, o percentual, como você disse, é baixo. Em relação, né? Mas nós não podemos esquecer que, apesar disso tudo, a estatística de câncer do colo é muito alta. Quer dizer, a chance, você vê como é que é uma epidemia o HPV. Já o homem, por exemplo, em relação a câncer é zero, porque a associação desse vírus com o câncer do pênis é em torno de 30% a 50%. E o câncer de pênis é muito raro, então em homem a gente não nos preocupamos com câncer. Falando da verruga, da famosa vergurrinha. Vergurrinha. Tem, no caso desse senhor que você falou que regrediu, no caso dele, sumiu. A verruga fica ou cai? Então, aí eu conto uma historinha, para estar dando alguma aula, falando em algum congresso, que você pode ter a seguinte sequência. A pessoa pode entrar em contato, 3 rapazes saem com a mesma moça, só um pega. Imunologia. Então, ele pode estar entrando em contato com a pessoa, não pegou nada. Ele entrou em contato, pegou o vírus, não desenvolveu verruga e ele eliminou sozinho. Ele continuando... Pode estar transmitindo. Ele fez uma verruguinha. Aquela verruguinha, às vezes ele coçando, eliminou, amarrando uma linha, sozinha ela pode cair. E ele não vai saber mais nada, era só aquela verruga. Mas é o pênis sempre? Pênis, região Você vai amarrar a verruga do... Tem gente que faz, sério, várias coisas. Já vi, se eu te contar as histórias. Bom, algumas estão aí, né? Tem pessoas que acham um charme ter aquela verruguinha, não tem? Esse é outro problema. Inclusive, foi matéria da minha tese de doutorado, em que eu fui pesquisar o grupo de risco dos homens. Eu descobri que 40% dos casos que vinham, eles tinham uma verruga sem saber. E aí você vai perguntar, tem muitos homens que, não, essa verruga eu já tenho desde que eu nasci. Né? Ela faz parte do meu corpo. Inclusive, ela é peludinha, né? Não, pegou da mãe, então, quando nasceu. Ela é peludinha. E aí? Não, deixa ela aí, faz parte. E ele está transmitindo HPV para muita... E às vezes até a mulher, não, minha mulher não quer nem que mexa aí. Então, esse conceito, a gente passa, e eu sempre passo o seguinte, autoexaminar, né? Uma manchinha pequena, uma verruguinha, aquela que você acha bonitinha naquele lugar diferente. Tira. É um charme. E tem mulher que também acha bonitinho, não tem? Nos lábios vaginais? Tem. É uma verruguinha. Um piercing, né? Coisa assustadora até. Então, há a possibilidade da pessoa... pegar 2 vezes o condiloma, né? Pode. Já que quer dizer, ele são diferentes. São diferentes. Ele pode ter pego e demorou para tratar, quer dizer, ele não eliminou aquele vírus. Naquela sequência que eu estava falando, de repente, alguns precisam de muitos tratamentos, e no finalzinho tem aquele paciente que ele nunca vai eliminar esse vírus. É aquele paciente que é HIV positivo, imunodeprimido, toma corticoide. Então ele sempre vai viver com aquilo, você vai retirando as verrugas temporariamente. Como é que você retira essa verruga hoje em dia? Então, existem vários tipos de tratamentos, né? Todos eles com algumas indicações precisas, né? Hoje nós temos eletrocautério, nós temos laser, nós temos cremes que atuam imunologicamente, nós temos comprimidos que melhoram a imunidade. Isso. Como é que é esse creme? São cremes que você passa para estimular a imunidade, estimula a imunidade local e aproveita ao mesmo tempo elimina a verruga e elimina as chances pequenas que estão aparecendo. Mas esse creme não elimina o pênis também, não é?
Não queima? Pode eliminar. Existem alguns, né? Existem uns que são para estimular a imunidade, existem outros que são para cauterizar mesmo. Eu tenho alguns casos, pedindo para trazer algumas fotos, eu me recusei, Jô. Porque na última apresentação que eu fiz, para público leigo, teve uns rapazes que saíram passando mal, né? Então tem uma dessas fotos em que o pênis, ele ficou sem a pele toda. Porque o paciente, ele achou que, a gente orienta, olha, passa por 4 horas e depois você lava, né? Mas o paciente, o brasileiro é complicado, ele acredita que às vezes ele tem ideias, né? Então ele acha que se deixar mais tempo, vai queimar o bicho, né? E ele deixou mais tempo, queimou toda a pele do pênis, né? Às vezes eles tem uns que resolvem passar pasta de dente. Pasta de dente? Mas eu já tratei, doutor, já pus pasta de dente. Eu falei, então traz, eu estava com pasta de dente. Inclusive uma pessoa conhecida minha. Mas, por exemplo, se a pessoa errar a verruga, né? Porque o pênis é um bicho traiçoeiro, né? Ele... De repente, ele muda de tamanho. Você está tratando dele de um jeito. Aí, de repente, ele aumenta ou ele encolhe, pá! É pomada, né? A pomada se alastra pelo pinto e fura o pinto. Tem pomadas, por exemplo, que se você orienta a passar até com palito de dente para você colocar em cima da lesão, para você não ter escorrega cueca e aí, alastra. E se isso não for orientado, o paciente acaba se traumatizando, porque a pessoa... Mas tem outros métodos de tirar essa verruga. Você pode cauterizar. Hoje, com laser, você consegue retirar lesões. É mais humano, inclusive, né? Né? Você inventou uma pinça... Não é que eu inventei, né? Para fazer biópsia. Eu, na verdade, quando eu colhi os exames, eu fazia o exame num paciente, eu sou urologista tratando de homens, né? Eu tinha muita dificuldade, porque é tudo televisionado, né? Um aparelho que está na TV, o paciente acompanha o vídeo. E as lesões são pequenas, eu tenho dificuldade em colher com as 2 mãos. Então nós temos várias tesourinhas microcirúrgicas que a gente utiliza. E eu percebi que precisava ser uma que pegasse só naquele lugarzinho. E o pênis é diferente da vagina, né? Como você falou. Põe diferença nisso. E viva a diferença. Graças a Deus, Mas aí... Eu sempre falo, quando eu dou aula para o 4º ano, na Santa Casa, nos congressos, a vagina ela é interiorizada e ninguém olha a vagina, o homem não olha. Agora o pênis, toda mulher sempre dá uma olhadinha, né? Mas o homem não olha a vagina? De cara não, a mulher olha. A mulher olha. Então, se tiver alguma coisinha diferente, ela já passa mal, né? Tá com dor de cabeça, quer ir embora. É um pênis com 2 cabeças, uma é uma verruga, a outra... A mulher, ó, tchau. Então a ideia de fazer essa pinça era para você chegar próximo ao pênis, né? Bem distante dele até, né? Ela é longa. E que você tire um material suficiente para fazer o teste sem causar lesão, sem causar cicatriz. Mas que essa verruga já não tá ali? Não, mas às vezes a lesão é muito pequena. Cadê tá aí a pinça? Tá aqui, eu trouxe. Tá com você? Deixa eu ver a pinça. Tá limpa? Eu não tenho certeza. Aqui, ó, inclusive você tira um pedacinho, esse pedacinho é o suficiente. Olha, fica tranquilo. Coisa ameaçadora isso, hein? Entra o próximo! Olha que coisa terrível isso. Aí tem uma boquinha, olha só, pega aqui. Olha só, Julinho, ó, tá vendo? Tem uma boquinha, ó, vai. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer sem... Prende tua pele, você vai ver que ela não morde muito, né? Que machuca. Só um pedacinho, você tira a pelezinha, não estraga a pinça, né? Nossa, olha. Não estraga a pinça, viu? Não tô estragando, imagina. Nossa, mãe. Você tira a casquinha dela, você tira um pedacinho. Quando a verruga é eliminada, o que acontece com o HPV? Ele continua latente lá no organismo? Então, não se manifesta mais? Nós vamos saber isso à medida que a gente vai acompanhando os pacientes, né? Porque existem casos em que ele eliminou a verruga e ele pode ter microverrugas em volta. Quando eliminou mesmo a micro... Então, se ele eliminou totalmente, ele pode estar livre dessa doença já. Mas ele pode ter eliminado as verrugas e ter esse vírus latente, quer dizer, ele está dentro... Como a herpes, digamos. Isso. Como herpes. Então, daqui a um tempo ele pode novamente reaparecer. E aí nós vamos localizar. Quanto tempo depois ela pode reaparecer? Não tem anos tempo. Depois, de repente, você torna... Ih, voltou. Sim, uma coisa muito comum são as mulheres que entram na menopausa. Então, de repente, a mulher, ela chega numa certa idade, começa a ter alteração hormonal, viúva, já não tem mais relacionamento sexual, vai sempre naquele ginecologista, 10 anos depois, estoura um monte de verruga nela. Então, ela tinha latente... A vingança do morto.
Você tem razão. Né? E ela fica angustiada, fica chateada, achando que eu não fiz nada, doutor, olha, mas eu não tenho, olha. E ela tinha latente sem saber, e de repente, queda de imunidade, alteração hormonal, aparece. espalhou. Caso de lesão anal. A lesão anal é uma lesão, não é muito rara, é frequente você ter, e a lesão anal... Não, você tem não, eu nunca tive. Vamos com calma, vamos com calma. Eu não examinei ainda, Você... Tá bom, generalizando. E aí, doutor? Eu sempre falo o seguinte, então, uma situação interessante é que na lesão anal, a pessoa quando tem aquela verruga perianal, ela fica, o homem principalmente, ele fica muito constrangido, que ele acha que ele já teve relação homossexual, né? Então, a primeira coisa que ele fala, doutor, eu não sou viado, doutor. Isso foi uma vez só, eu era... Não sou. Eu estava bêbado. Doutor, eu não sou. E... Eu sempre Você falo... se diverte a beça, eu já vi. Bastante. E eu sempre falo nessas apresentações que eu conto a historinha do cocô. Cocô pode falar nesse horário, pode né? Falar cocô, pode. Eu falo a história do cocô porque a pessoa quando vai evacuar, Jô, às vezes tem um intestino um pouco solto, fica aguado, fere o ânus. Ou às vezes tem muito ressecado, e sai aquelas coisas que nós já vimos, né? Ou bolinha, né? Ou aqueles grandes. E aquilo dilata e faz microfissuras no ânus. E, independente de ter relação anal ou não, durante uma relação sexual, escorre a secreção e por aquelas fissuras pode contaminar. Então, o indivíduo... Mas haja secreção para escorrer até lá. É? Isso precisa se a mulher estiver por cima, ele por baixo. Manipulação, tá né? certo. Mexendo. Tá. Então, implantou e não é. E, às vezes a lesão é perianal e ele não tem relação homossexual. E o sexo chega arrasado, né? Às vezes fica chateado, né? E às vezes, quando a relação teve penetração, geralmente o vírus ele vai além da mucosa. Então dá pra você ter ideia. A verruga é pra dentro, no caso? É fora e dentro. Você tem e normalmente mucosa. Onde é que ela se localiza? Como assim? Não entendi. Tomando o ânus como ponto de referência. Vocês gostam, né? Onde é que a verruga se localiza? Geralmente é na borda anal mesmo. Parece aqueles mamilos hemorroidários, né? Porque ali é o lugar que você tem mais saída, fissura. né? Que tem gente que também diz assim, na entrada não, na saída, porque aí não entra nada, né? Bem ali em volta do próprio. Isso, ali na saidinha. Você falou numa coisa, você falou aí em cocô, falou... Isso, Coitado do bicho. Mas vai morrer de rir um dia aqui. Você falou aí... saiu. Foi pro xixi. Você falou em cocô de bolinha, em cocô duro, cocô... Fecaloma é um problema... O fecaloma é uma situação que o indivíduo tem um intestino tão preso. O que é o fecaloma? O fecaloma é uma situação em que o indivíduo tem o intestino tão preso, fica uma semana, 10 dias, 15 dias sem evacuar, e aquelas fezes ressecam dentro da ampola retal. E aí ele não consegue evacuar. Então, muitas vezes, para você, ele não está passando e rasgando, dilatando, né? Ele está lá dentro. E para você retirá-lo, você às vezes precisa até de anestesia, mas precisa fazer um toque, precisa dissolver, precisa colocar, às vezes, uma sondinha com vaselina para dissolver. É uma situação que não é uma situação que predisporia essas microlesões, certo. Entendeu? Não, aí não dá uma lesão braba mesmo. É um indivíduo que tem as fezes grandes, ressecadas. Que dizem que tem casos de fecaloma que a parte de baixo do intestino, enfim, o final ali, chega a sair para fora, é verdade? Chega, tem prolapso que a gente chama. Prolapso? Prolapso, a mucosa sai para que coisa, deve ser uma dor horrorosa, né? Porque o fecaloma, ele dá uma sensação muito ruim, porque você tá com aquela barriga grande, cheia de fezes, é fezes pura, né? Então você a gente sempre quando tá no pronto-socorro, a gente sempre manda o estudante mais novo, né, fazer, né? O estudante mais novo vai lá fazer o seu primeiro passo. A hora que ele tá todo contente, dissolvendo aquele fecaloma, de repente aquele espirra na parede. Não, Alex, é verdade, Alex? Espirra na parede nele. Meu Deus, tem uma opção de médicos aqui que fala. Quem tá aqui? Desculpa. Você Vai apresentar. O Elio Aversari, ele é formado pela Escola Paulista de Medicina, ele faz ultrassom. E o nosso tecladista, ele tocava no Comitatus, né? Na época dos Beatles, é um craque nos Beatles. Maravilha. E aqui... O Alex é cirurgião vascular da Santa Casa, um guitarrista exímio. Certo. E na bateria? Na bateria é o Laranjeira. Laranjeira, ele é físico nuclear e engenheiro. Né? E no contrabaixo? O contrabaixo é o Leonardo, ele é advogado industrial. Tem uma fera no baixo aí.
Nossa, mas olha só. Tudo ventríloco. Tudo ventríloco. Que maravilha. Gente, olha, terminando, perguntar só o seguinte. O condiloma lá, enfim, e o HPV não é uma coisa tão séria quanto parece à primeira vista. Nós temos que colocar isso bem assim. Ele é uma epidemia hoje. Nós temos mais de 20, em torno de 20 milhões de pessoas infectadas entre homens e mulheres. Então, o problema grande é que é uma disseminação constante. Não, sim, não é uma coisa letal, não é uma coisa que não nas mulheres nós temos que ficar preocupados. Então, o que é importante? É a mulher fazer a prevenção. Se a mulher, que é a mais arriscada, fizer a prevenção do câncer do colo uterino, que é o quê? O Papa Nicolau rotineiro, uma colposcopia, nós ficamos tranquilos. E o homem, ele é um transmissor assintomático. Então, o que eu daria aqui como última mensagem? Autoexaminar, né? Examine o companheiro também. Achou uma manchinha, uma verruga, alguma coisa diferente? Procura alguém, algum especialista, um ginecologista, um urologista. E camisinha. Nós temos aqui, como é realmente um papo de utilidade pública, a gente brinca e tal, se diverte, mas é um assunto sério, sobretudo pela disseminação. Quer dizer, o próprio em si não é uma coisa letal, né? Quer dizer, a própria verruga em si... Não, ela por si só não. No caso da mulher, que ela pode contribuir para um câncer de colo de útero. E o homem está naquela verruga, ele está transmitindo. O homem outra coisa que eu acho interessante deixar, Jô, eu tive a oportunidade de participar na Secretaria Municipal de Saúde, no treinamento de 15 unidades. Então, hoje em São Paulo, em cada bairro, existe uma unidade preparada para atender a população. Esse exame é feito gratuitamente, as DSTs são atendidas gratuitamente, é fornecido medicamento gratuito e camisinha. Então, acho que é importante como utilidade pública. Está aqui, olha. Informações sobre exame e tratamento gratuitos das doenças sexualmente transmissíveis. Instituto Garnet, telefone em São Paulo, 3832-0505. Já tem 8 rapazes ali tomando nota do telefone. E eu pensei que era bonitinho, agora que eu estou vendo que não. 3832-0505. Lá eles podem ter informação das unidades. Lá não é unidade, lá é um instituto. E quem quiser algum endereço de algum bairro, a gente pode fornecer as unidades municipais que possam ter. Muito obrigado, obrigadíssimo pela sua presença. E agora o doutor Júlio José Máximo de Carvalho vai se unir ali à banda. Como é o nome da banda? Tem nome? É Rock Revival. Rock Revival? Rock Revival, obrigado. Que chique. Obrigadíssimo, querido.